Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Graças ao Senhor por mais essa manhã juntos. Gracias al Señor por una mañana más juntos. Esperamos totalmente em sua graça e bondade para nos ajudar nessa manhã. Esperamos completamente en su gracia y su bondad para que nos ayude en esta mañana. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. capítulo 3. Capítulo 3. Vamos ler os versos 7 e 8. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Capítulo 12, verso 12. Capítulo 12, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. E ainda o verso 42 do mesmo capítulo. Y el versículo 42 del mismo capítulo. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. E, finalmente, o último capítulo, capítulo 40, Finalmente el capítulo 40, versos 33 a 35. versículos 33 al 35. Moisés levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio, e assim Moisés acabou a obra. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Vamos orar uma vez. Vamos a orar. Senhor, somos muito gratos por essa manhã de comunhão. Señor, estamos muy agradecidos por esta mañana de comunión. Obrigado por termos Tua palavra aberta diante de nós. Gracias porque tenemos tu palabra abierta delante de nosotros. Suplicamos a assistência do Teu bendito Espírito Santo. Suplicamos la asistencia de tu bendito Espíritu Santo. Abre os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua lei. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Supre-nos com tudo o que carecemos, para que realmente conheçamos algo mais do Senhor e de seu propósito. Súplenos con todo lo que nos falta para que podamos conocer algo más de ti y de tu propósito. Oramos em nome do Senhor Jesus. Oramos en el nombre del Señor Jesús.
Temos dito desde ontem Hemos dicho desde ayer que o propósito dos 5 livros de Moisés que el propósito de los 5 libros de Moisés é nos dar uma revelação da mente e do propósito eterno de Deus. es darnos una revelación de la mente y del propósito eterno de Dios. Então, todas aquelas sementes do eterno propósito de Deus estão no Pentateuco. Entonces todas las semillas del eterno propósito de Dios están en el Pentateuco. Nós vimos que, de alguma maneira, Gênesis é o livro básico nesse Pentateuco. Vimos que de alguna manera Génesis es el libro básico en el Pentateuco. É um livro tão concentrado. Es un libro tan concentrado. Todas as sementes do drama da redenção e do propósito eterno de Deus estão em Gênesis. Todas las semillas del drama de la redención y del eterno propósito de Dios están en Génesis. Todas as sementes das relações e dos tratos de Deus com o homem também estão em Gênesis. Todas las simientes de las relaciones y los tratos de Dios con el hombre están también en Génesis. Então, os outros 4 livros de Moisés, de Êxodo a Deuteronômio, Entonces los otros 4 libros de Moisés, desde Éxodo hasta Deuteronomio, eles farão um prolongamento desta revelação. ellos van a prolongar esta revelación. Podemos dizer que Gênesis nos dá toda a base Podemos decir que el Génesis nos da toda la base, e Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio y Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio serão um prolongamento daquilo que de alguma forma já nos foi dado em Gênesis. serán una prolongación de aquello que de alguna manera nos fue dado en Génesis. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, claro que ali já está a semente da redenção. allí ya está la semilla de la redención. E Êxodo é o livro da redenção. Y Éxodo es el libro de la redención. Então aquilo que o Senhor fez com Abraão, chamando de Ur, Entonces aquello que Dios hizo con Abraham llamándolo desde Ur, levando ali ao capítulo 15 do livro de Gênesis, llevándolo al capítulo 15 del libro de Génesis, quando Abraão parte aqueles animais ao meio cuando Abraham parte esos animales por el medio, e aquela fornalha de fogo e aquela tocha passam por entre os pedaços. y aquella antorcha y aquel humo y aquel fuego pasan por en medio de esos pedazos, Deus faz uma aliança incondicional com Abraão. Dios hizo una alianza, un pacto incondicional con Abraham. E isso é a redenção. Y esa es la redención. É o assunto do livro de Êxodo. Es el asunto del libro de Éxodo. Quando Abraão vai de altar em altar, avançando na revelação de Deus Cuando Abraham va de altar en altar avanzando en la revelación de e Dios respondendo com a sua consagração, y respondiendo con su consagración, como já vimos ontem, como vimos ayer, esse é o assunto da adoração. ese es el asunto de la adoración. E Levítico é o livro da adoração. Y Levítico es el libro de la adoración. Então Abraão foi chamado para Deus, Entonces Abraham fue llamado para Dios, para servir a Deus, adorar a Deus, para servir a Dios, adorar a Dios, para ser para Deus. para ser para Dios. E esse é o assunto do livro de Levítico. Y ese es el asunto del libro de Levítico. Abraão peregrinou na terra de Canaã de Dan a Berseba. Abraham peregrinó en la tierra de Canaán desde Dan hasta Berseba. Abraão pisou aquela terra de norte a sul, de leste a oeste. Y Abraham pisó esa tierra de norte a sur, de este a oeste. Em Gênesis 13, o Senhor deu essa ordem para Abraão. En Génesis 13 el Señor le dio esa orden a Abraham. Levanta os teus olhos Levanta tus e ojos percorre essa terra. y recorre esta tierra. Tudo isso te darei. Todo esto te daré. Então, Abraão peregrinou na terra da promessa. Entonces Abraham peregrinó en la tierra de la promesa. Ele foi um peregrino. Él fue un peregrino. Números é o livro da peregrinação. Y Números es el libro de la peregrinación. O povo está peregrinando pelo deserto El pueblo está peregrinando por el e desierto aprendendo lições profundamente importantes. y aprendiendo lecciones profundamente importantes. Então chegamos a Deuteronômio, Y llegamos entonces a que Deuteronomio, é como uma segunda lei, que es como una segunda ley, uma repetição da lei. una repetición de la ley. Então nós vemos que aqueles princípios do livro de Gênesis, Entonces vemos que aquellos principios del libro de eles Génesis, são desenvolvidos nos outros livros. ellos son desarrollados en los otros libros. Por isso não há nenhum exagero quando os estudiosos nos dizem: Por eso no es exageración cuando los estudiosos nos dicen, o Pentateuco é uma miniatura de toda a Bíblia.
El Pentateuco es una miniatura de toda la Biblia. Então, desde já, vamos buscar estabelecer uma tarefa para nós todos. Entonces, desde ahora vamos a tratar de establecer una tarea para todos nosotros. Se o Senhor nos permitir um novo tempo daqui a um ano juntos, Si el Señor nos permite un nuevo tiempo desde aquí a un año para estar juntos, quando estudaremos uma visão panorâmica do Velho Testamento, cuando estudiemos una visión panorámica del Antiguo Testamento, se nós estudarmos o Pentateuco de uma maneira mais profunda, si estudiamos el Pentateuco de una manera más profunda, nós estaremos preparados para uma visão panorâmica do Velho Testamento. estaremos preparados para una visión panorámica del Antiguo Testamento. Será um estudo panorâmico. Será un estudio panorámico. Não vamos focar em nenhum livro especificamente. No nos vamos a enfocar en ningún libro específicamente. Então, vamos ter como tarefa para nós durante esse ano Entonces vamos a tener como tarea para todos nosotros durante este año prosseguir estudando o Pentateuco. continuar estudiando el Pentateuco. Eu sei que vários jovens aqui já começaram a estudar as notas do Pentateuco de Macintosh. Yo sé que varios jóvenes aquí comenzaron a estudiar las notas del Pentateuco de Macintosh. Então vamos gastar todo esse ano estudando as notas do Pentateuco de Macintosh, Entonces vamos a gastar todo este año estudiando las notas del Pentateuco de Macintosh, para que estejamos preparados para uma visão panorâmica do Velho Testamento. para que estemos preparados para una visión panorámica del Antiguo Testamento. Então nós estamos na miniatura de toda a Bíblia, Entonces estamos en la miniatura de toda la Biblia, 5 livros de Moisés. los 5 libros de Moisés. Ah, queridos irmãos e irmãs, Queridos hermanos y hermanas, Dwight Moody, Dwight Moody, aquele grande evangelista aquel gran do evangelista século XIX, del siglo XIX, certa vez ele disse assim: en cierta oportunidad dijo así: se todos os livros do mundo fossem destruídos, si todos los libros del mundo fuesen destruidos, eu gostaria de ficar com apenas 2: me gustaría quedarme solo con 2, a minha Bíblia mi Biblia e as notas de Pentateuco do Macintosh. y las notas del Pentateuco de Macintosh. Veja o apreço que esse irmão tinha por essa obra. Vea el aprecio que este hermano tenía por esa obra. Não há ninguém que interprete os tipos e os símbolos do Velho Testamento No hay nadie que interprete los símbolos y los tipos del Antiguo Testamento como fez Macintosh. como lo hizo Macintosh. Então, aqueles que têm sido despertados pelo Espírito Santo para amar a palavra de Deus, Entonces aquellos que han sido despertados por el Espíritu Santo para amar la palabra de Dios, só o Espírito Santo pode despertar esse amor nos nossos y corações. solo el Espíritu Santo puede despertar ese amor en nuestros corazones, Amor pela palavra de Deus. amor por la palabra de Dios. Então nós temos aí uma esfera maravilhosa de estudo diante de nós. Entonces ahí tenemos una esfera maravillosa de estudio delante de nosotros. Conclua sua leitura bíblica do Pentateuco. Concluya su lectura bíblica del Pentateuco. Aqueles que ainda não concluíram, Aquellos que todavía no concluyeron os 5 livros. los 5 libros, Depois você tome as notas de Macintosh después tome las notas de Macintosh e faça uma releitura. y haga una relectura. Leia o capítulo 1 de Gênesis Lea el capítulo 1 de e o Génesis comentário de Macintosh sobre este capítulo. y el comentario de Macintosh sobre ese E capítulo. assim Y sucessivamente. así sucesivamente. A Bíblia aberta e as notas de Macintosh abertas. La Biblia abierta y las notas de Macintosh abiertas. E você vai fazendo a leitura paralela. Y usted va haciendo una lectura paralela. Tome um caderno Tome un cuaderno e vá fazendo as suas anotações. y haga sus anotaciones. Quando nós éramos jovens, Cuando éramos nós jóvenes, fizemos isso. hicimos eso. Ainda temos esses cadernos guardados até hoje. Y tenemos esos cuadernos guardados hasta hoy. E muitos outros jovens foram encorajados por nós a fazerem a mesma Y coisa. muchos otros jóvenes fueron alentados por nosotros a hacer lo mismo. E nisso já se vão 30 anos. Y en eso ya pasaron 30 O que años. nós temos visto hoje Lo que hemos visto hoy é o quanto esses jovens têm sido usados pelo Senhor na palavra. es cuánto esos jóvenes han sido usados por el Señor en la palabra. Porque foram dedicados em conhecer o Senhor na sua palavra. Porque se dedicaron a conocer al Señor en su palabra. Então, essa será a tarefa para todo esse ano para nós. Entonces, esta será una tarea durante todo este año para E nosotros. assim cremos, com a ajuda do Senhor, que estaremos preparados para estudar o Velho Testamento. Y así creemos que con la ayuda del Señor estaremos preparados para estudiar el Antiguo Testamento. Então vamos ao livro de Êxodo. Entonces vamos al libro de Éxodo. Se ontem nós tínhamos a tarefa de colocar aquele elefante no guarda-roupa, Si ayer teníamos esa tarea de colocar el elefante dentro del closet, hoje temos que colocar 2 elefantes. hoy no día armário. tenemos que colocar 2 elefantes.
Um é o livro de Êxodo Uno es el libro de Éxodo e o outro o livro de y Levítico. el otro el libro de Levítico. Êxodo é o livro da redenção Éxodo es el libro de la redención e Levítico é o livro da adoração. y Levítico es el libro de la adoración. Redenção e adoração Redención y adoración são dois dos maiores temas da Bíblia. son dos de los mayores temas de la Biblia. Em Êxodo, nós vemos como nos achegar a Deus. En Éxodo vemos cómo acercarnos a Dios. Em Levítico, nós vemos como Deus se achega ao seu povo. Y en Levítico vemos cómo Dios se acerca a su pueblo. Em Êxodo, Deus fala do Sinai, En Éxodo Dios habla de las señales. do Monte Del monte Sinaí. A partir do Monte Sinai, A partir del monte Sinaí, Deus fala em Êxodo. Dios habla en Éxodo. Em Levítico, En Levítico, Deus fala do tabernáculo. Dios habla desde el tabernáculo. Essa é uma distinção muito importante. Esta es una distinción muy importante. Deus falando do Sinai Dios hablando desde el Sinaí em Êxodo. en Éxodo. Deus falando do tabernáculo em Levítico. Dios hablando desde el tabernáculo en Levítico. O livro de Levítico inicia com a frase, e ele chamou. El libro de Levítico comienza con la frase, y él llamó. Aqueles que foram redimidos em Êxodo Aquellos que fueron redimidos en Éxodo são chamados em Levítico son llamados en Levítico para servir e adorar a Deus. para servir y adorar a Dios. Muito clara a mensagem. Mensaje muy claro. Qual é o propósito da redenção? ¿Cuál es el propósito de la redención? Servir e adorar a Deus. Servir y adorar a Dios. O livro de Levítico ocupa um período de apenas 50 dias. El libro de Levítico ocupa un periodo de apenas 50 Se días. fôssemos passar para o nosso calendário atual, Si lo pasáramos a nuestro calendario actual, Deus falou tudo o que falou no livro de Levítico Dios habló todo lo que habló en el libro de Levítico, do dia 1º de abril ao dia 20 de maio. desde el día 1 de abril al día 20 de mayo, 50 dias. 50 días. Toda a revelação do livro de Levítico. Toda la revelación del libro de Levítico. Como se aproximar de Deus. Cómo acercarse a Dios Como Deus se aproxima de nós. y cómo Dios se acerca a nosotros. Então é o livro da adoração. Entonces es el libro de la adoración, Um livro maravilhoso. un libro maravilloso. Há uma história verdadeira Hay una historia verdadera que diz que uma irmã começava a ler a Bíblia todos os anos. que dice que una hermana comenzó a leer la Biblia todos los Ela años. tinha esse propósito. Tenía ese propósito. Ela começava a ler a Bíblia em Gênesis e Êxodo. Ella comenzaba a leer la Biblia en Génesis y Éxodo. Quando ela chegava em Levítico, Cuando llegaba a Levítico, ela não suportava aquele livro. no soportava ese libro E ela parava de ler a y Bíblia. paraba de leer la Biblia. E mais um ano se passava. Y pasaba un año más. E ela fazia um novo compromisso. Y ella hacía un nuevo E compromiso. um outro ano começou. Y comenzaba otro año. E ela tomava sua Bíblia e lia Gênesis e Êxodo. Y ella tomaba su Biblia y leía Génesis y Éxodo. Quando ela chegava a Y Levítico, cuando llegaba a Levítico, ela ficava tão desencorajada ella se desalentaba tanto e não conseguia prosseguir. y no conseguía continuar. Qual é a chave do livro de Levítico? ¿Cuál es la clave del libro de Levítico? Serviço e adoração. Servicio y adoración. Se nós não vemos essa chave, Si no vemos esa clave, não vemos nada no livro de Levítico. no vemos nada en el libro de Levítico. Então vamos buscar com a ajuda do Senhor nesses dois tempos da manhã, Entonces vamos a buscar con la ayuda del Señor en estas dos sesiones en la mañana, vermos qual é o significado da redenção, ver cuál es el significado de la redención, livro de Êxodo, libro de Éxodo, e qual é o caminho da adoração, y cuál es el camino de la adoración, esse é o livro de Levítico. libro de Levítico. Por isso eles são colocados juntos. Por eso están puestos juntos. Entre o final do livro de Gênesis, Entre el final del libro de Génesis, observe o último versículo do livro de Gênesis. observe el último versículo del libro de Génesis. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. O livro de Gênesis começa com Deus criando os céus e a terra. El libro de Génesis comienza con Dios creando el cielo y la tierra. Uma criação gloriosa, Una creación gloriosa, perfeita. perfecta. Então a terra se tornou vazia e sem forma. Entonces la tierra se volvió vacía y sin forma. E temos aqueles 6 dias da ação de Deus. Y tenemos esos 6 días de la acción de Dios. E no 7º dia Deus descansou. Y en el séptimo día Dios descansó. E o capítulo 2 de Gênesis é um parêntese para o capítulo 1. Y el capítulo 2 de Génesis es un paréntesis para el capítulo 1. Enfatiza o homem. Enfatiza al hombre. 16 vezes aparece a palavra terra no capítulo 1 de En el Gênesis. capítulo 1 de Génesis aparece 16 veces la palabra tierra.
E no capítulo 2, 15 vezes a palavra homem. En el capítulo 2, 15 veces la palabra hombre, A terra e o homem. la tierra y el hombre. Capítulo 1 e 2 de Gênesis. Capítulo 1 y 2 de Génesis. No capítulo 3 entra o pecado. En el capítulo 3 entra el No pecado. capítulo 6 o homem se torna carnal. En el capítulo 6 el hombre se vuelve No carnal. capítulo 11 nós temos o mundo, En el capítulo 11 tenemos el a mundo, Torre de Babel. la torre de Babel. Já vimos isso ontem. Ya vimos eso E ayer. como o livro de Gênesis termina? ¿Y cómo termina el libro de Génesis? Veja a última frase. Vea la última frase. Caixão no Egito. Un ataúd en Egipto. Uma tragédia. Una tragedia. Deus criou os céus e a terra. Dios creó los cielos y la tierra. Uma exposição da sua glória. Una exposición de su gloria. Colocou o homem como seu representante. Y puso al hombre como su Mas representante. o homem caiu. Pero el hombre cayó. Então o livro termina com caixão no Egito. Entonces el libro termina con un ataúd en Egipto. Se você ler a primeira frase e a última frase do livro, Si usted lee la primera frase y la última frase del libro, o contraste é tão grande. el contraste es tan grande. Uma tragédia. Una tragedia. Mas essa tragédia não pôde limitar a Deus. Pero esa tragedia no puede limitar a Dios. Então, como se inicia o livro de Êxodo? Entonces, ¿cómo comienza el libro de Éxodo? Com o chamamento de Moisés. Con el llamamiento de Moisés. Entre o final de Gênesis e o começo do Êxodo, Entre el final de Génesis y el comienzo de Éxodo, nós temos 350 anos. tenemos 350 años. Os irmãos sabem que entre o profeta Malaquias Ustedes saben que entre el profeta Malaquías y e o profeta João el Batista, profeta Juan el Bautista, nós temos 400 anos. tenemos 400 años. Nós conhecemos algo da história entre esses dois testamentos, o Velho e o Novo. Conocemos un poco de la historia entre estos dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. São 400 anos de silêncio, Son 400 años de silencio, onde houve o período das guerras judaicas, donde estuvo el periodo de las guerras o judías, período dos el Macabeus. periodo de los macabeos. Mas nós não sabemos nada do que houve entre o final de Gênesis e o princípio de Êxodo. Pero no sabemos nada de lo que ocurrió entre el final de Génesis y el principio de Éxodo. 350 anos. 350 años. Se levantou no Egito o faraó Y se levantó en Egipto un faraón que não conhecia José. que no conocía a José. E nada do que o Senhor fez através de José. Y nada de lo que el Señor hizo a través de José. E ele começou a oprimir o povo de Israel. Y él comenzó a oprimir al pueblo de Israel. Então aquela nação passou por um período intenso de aflição. Entonces aquella nación pasó por un periodo intenso de aflicción. A palavra Egito significa aflição. La palabra Egipto significa aflicción. Eu vi a aflição do meu povo no Egito. Yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Então o Senhor chama Moisés. Entonces el Señor llama a Moisés. E como o livro de Êxodo termina? ¿Y cómo termina el libro de Éxodo? Nós lemos o capítulo 40. Leímos ya el capítulo A 40. glória do Senhor encheu o La tabernáculo. gloria del Señor llenó el tabernáculo. Porque Moisés terminou a obra. Porque Moisés terminó la obra. Se fôssemos dar duas grandes divisões para o livro de Êxodo, Si pudiésemos dar dos grandes divisiones para el libro de Éxodo, nós diríamos que o livro trata até o capítulo 19 de redenção. diríamos que hasta el capítulo 19 el libro trata de la redención. E do capítulo 20 ao 40 trata de revelação. Y desde el capítulo 20 al 40 trata de la revelación. Redenção e revelação. Redención y revelación. Temos 19 capítulos por um lado Tenemos 19 capítulos por un lado e 21 capítulos por outro lado. y 21 capítulos por otro lado. Redenção e revelação. Redención y revelación. Dentro dessa sessão sobre revelação, Dentro de aquella sección sobre revelación, nós temos do capítulo 19, do capítulo 20 ao capítulo 24, tenemos desde el capítulo 20 al capítulo 24 a lei, la ley, 20 a 24. 20 al 24. E do capítulo 25 até o 40, Y desde el capítulo 25 hasta el 40 nós temos o tabernáculo. tenemos el tabernáculo. Então a revelação de Deus é dada em duas partes. Entonces, la revelación de Dios es dada en dos partes. A lei de Deus, La ley de Dios, que revela o caráter de Deus, que revela el carácter de Dios, e o tabernáculo, y el tabernáculo, que revela o propósito de que Deus. revela el propósito de Dios. A revelação do caráter de Deus
Deus la revelación del carácter de e a Dios revelação do propósito de y Deus. la revelación del propósito de Não Dios. perca isso de vista, No pierda esto de vista, porque essa é uma chave para o livro de Êxodo. porque esta es una clave para el libro de Éxodo. A lei como um espelho que desceu do céu, La ley como un espejo que descendió del cielo, revelando por um lado o caráter santo de Deus revelando por una parte el carácter santo de Dios e então trazendo à luz a pecaminosidade do y homem. entonces trayendo luz sobre la pecaminosidad del hombre. E por outro lado, a revelação do tabernáculo, Por otro lado, la revelación del tabernáculo, capítulo 25 ao 40, capítulo 25 al 40, trazendo à luz o propósito de Deus. trayendo a luz el propósito de Dios. Qual é o propósito de Deus? ¿Cuál es el propósito de Dios? Ter uma casa aqui na terra, Tener una casa aquí en la tierra, para que essa casa se estenda por toda a eternidade. para que esa casa se extienda por toda la eternidad. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Esse é o capítulo 21 de Ese Apocalipse. es el capítulo 21 de Apocalipsis. O tabernáculo de Deus com o El homem. tabernáculo de Dios con los hombres. Então nós temos de novo um lindo livro diante de nós. Entonces tenemos nuevamente un precioso libro delante de O nosotros, livro do Êxodo. el libro de Éxodo. Então vamos buscar entendê-lo da seguinte maneira. Entonces vamos a buscar entenderlo de la siguiente manera. Vamos fazer uma outra divisão desse livro, Vamos a hacer otra división del libro, um pouco mais pormenorizada. un poco más pormenorizada. Se você tem o livro de Êxodo aberto aí diante de Si você, usted tiene el libro de Éxodo abierto ahí delante suyo, do capítulo 1 ao capítulo 5, del capítulo 1 al capítulo 5, o tema é a escravidão. el tema es la esclavitud. São 5 capítulos para descrever o estado de escravidão do povo. Son 5 capítulos para describir el estado de esclavitud del pueblo. E aqui o ambiente é o Egito. Y aquí el ambiente es Egipto, Primeiros 5 capítulos. los primeros 5 capítulos. Depois nós vamos do capítulo 6 ao 18. Después vamos a ir desde el capítulo 6 al 18. O tema, o foco é a redenção. El tema o el foco aquí es la redención. Como o povo de Deus foi libertado da escravidão. ¿Cómo fue libertado el pueblo de Dios de la esclavitud? Redenção. Redención. E o ambiente aqui então é o ambiente da libertação. Y el ambiente aquí es el ambiente de la liberación. Ainda estão no Egito, Todavía están en Egipto, mas Moisés está operando aqueles sinais no Egito. pero Moisés está obrando aquellas señales en Egipto. São 10 sinais. Son 10 señales Até que o povo finalmente foi libertado. hasta que finalmente el pueblo fue libertado. Então, do capítulo 6 ao 18, Entonces, desde el capítulo 6 al 18 a redenção. está la redención. E aí chegamos do capítulo 19 até o fim do livro. Y ahí llegamos al capítulo 19 hasta el final del libro. Já falamos que essa é a seção referente à revelação. Y ahí ya hablamos que esta es la sección referida a la revelación. Primeiro a lei Primero la e ley, depois o tabernáculo. después el A tabernáculo. lei revelando o caráter de Deus La ley revelando el carácter de e o Dios tabernáculo revelando o propósito de y el Deus. tabernáculo revelando el propósito de Dios. Paulo vai dizer no livro de Romanos, Pablo va a decir en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 20, capítulo 3, versículo 20, e também o capítulo 5, versículo 20. también el capítulo 5, versículo 20. Se você consultar esses dois versículos, Si usted consulta esos dos versículos, Paulo vai dizer que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pablo va a decir que a través de la ley vino el pleno conocimiento del pecado. Ele diz que a lei veio para avultar ou trazer à luz a ofensa. Y él dice que la lei vino para traer a luz las ofensas. Então essa é a finalidade da lei. Entonces, esta es la finalidad de la ley. Deus não deu a lei para que o homem cumprisse a lei. Dios no dio la ley para que el hombre cumpliese la ley. Ele deu a lei para que o homem visse o seu próprio pecado. Él dio la ley para que el hombre viera su propio pecado. Então aos Gálatas ele vai dizer: Entonces, él va a decir a los Gálatas, a lei nos serviu de um aio para nos conduzir a Cristo, la ley sirvió de ayo para conducirnos a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. para que fuéramos justificados por la fe. Porque pela lei ninguém será justificado. Porque nadie será justificado por medio de la ley. Paulo coloca de maneira muito clara no livro aos Romanos. Pablo lo pone de manera muy clara en el libro a los Romanos. Então, no livro de Êxodo, nós temos todos esses princípios colocados aí. Entonces, en el libro de Éxodo están todos estos principios colocados. Você viu que para compreender esses assuntos no Novo Testamento, esses princípios são muito importantes? Entonces, usted
ve que para comprender el Nuevo Testamento estos principios son muy importantes. Então, o que nós temos nos primeiros 5 capítulos do livro de Êxodo? Entonces, ¿qué tenemos en los primeros 5 capítulos del libro de Éxodo? Temos aqui muita coisa. Tenemos muchas cosas, Mas como o nosso encargo é panorâmico, pero como nuestra carga es panorámica, vamos falar rapidamente sobre Moisés. vamos a hablar rápidamente de Moisés. Nos primeiros 5 capítulos de Êxodo. En los primeros 5 capítulos de Éxodo. Você conhece algo da história de Moisés? ¿Usted conoce alguna cosa de la historia de Queremos Moisés? destacar apenas um ponto. Queremos destacar solo un punto. Se você abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 7, Si usted abre su Biblia en Hechos, capítulo 7, você vai ver que Moisés viveu 3 períodos de 40 anos. usted va a ver que Moisés vivió 3 periodos de 40 años. Atos, capítulo 7, Hechos, capítulo 7, versículos 23, versículos 23, versículo 30 versículo 30 e versículo 36. versículo 36. Ali estão registrados os 3 períodos de 40 anos. Ahí están registrados los 3 periodos de 40 años. Muito interessante. Muy interesante. Porque 40 na Bíblia fala de um período de provas e de testes. Porque 40 en la Biblia nos habla de un periodo de pruebas y de pruebas. O povo viveu 40 anos no deserto. El pueblo vivió 40 años en el desierto. 40. Um 40, período de testes. un periodo de pruebas. Nosso Senhor Jesus, 40 dias no deserto, El Señor Jesús pasó 40 días en el desierto, sendo tentado pelo diabo. siendo tentado por el diablo. Período de Un testes. periodo de prueba. Moisés viveu 3 períodos de 40 anos. Y Moisés vivió 3 periodos de 40 Os años. primeiros 40 anos, Moisés estava no Egito. En los primeros 40 años él estaba en Egipto. Ele foi um homem forjado por Deus. Él fue un hombre forjado por Dios. Ele aprendeu toda a arte e ciência dos egípcios. Él aprendió toda la sabiduría y la ciencia de los egipcios. Então ele passou seus primeiros 40 anos achando que ele era alguém. Entonces él pasó los primeros 40 años pensando que era alguien. Os próximos 40 anos ele percebeu que ele era ninguém. Y en los próximos 40 años él percibió que era nadie. Quando Deus o enviou para a terra de Midian. Cuando Dios lo envió a la tierra de Madián. E ele ficou 40 anos como pastor. Y él pasó 40 años como pastor. E aprendeu que ele era ninguém. Y aprendió que él era nadie. E os últimos 40 anos da sua vida, Y los últimos 40 años de su vida, ele descobriu uma terceira lição. él descubrió una tercera lección. O que Deus pode fazer com alguém que é ninguém. Lo que Dios puede hacer con alguien que es nadie. Essa é a vida de Moisés. Esa es la vida de Moisés. Então, nos primeiros 40 anos, ali estava ele com todo o seu vigor. Entonces, en los primeros 40 años estaba ahí con todo su vigor. Abra o Salmo 90, por favor. Abra el Salmo 90, por favor. Esse é um escrito de Moisés. Es un escrito de Moisés. Veja o que ele tem para nos dizer. Vea lo que él tiene que decirnos. Salmo 90, Salmo 90, versículo 10. versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, Los días de nuestra edad son 70 años. ou em havendo vigor a 80. Y en los más robustos son 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. porque pronto pasan y volamos. Veja que Moisés registrou aí esses 80 anos. Vea que Moisés aquí registró estos 80 O años. que ele descobriu aos 80 anos? ¿Qué descubrió él a los 80 Que años? todo o seu vigor tinha passado. Que toda su fuerza había pasado. Se você estudar os 5 capítulos de Êxodo, Si usted estudia los 5 capítulos de Éxodo, Deus chama Moisés quando ele tinha 80 anos. Dios llama a Moisés cuando tenía 80 años. O que ele tem para nos dizer nesse salmo? ¿Qué nos tiene que decir Moisés en este salmo? 80 anos é o máximo da vida. 80 años es lo máximo de la vida. O que passar disso é apenas canseira e enfado. Lo que pasa de eso es solamente molestia y trabajo. Em outras palavras, En otras palabras, quando o vigor natural de Moisés terminou, cuando terminó la fuerza, el vigor natural de Moisés, toda a sua capacidade natural, toda su capacidad natural, então ele estava pronto para ser usado por Deus. entonces él estaba listo para ser usado por Dios. Então Deus o chamou aos 80 anos. Entonces Dios lo llamó a los 80 E años. mais 40 anos Moisés esteve com o povo no deserto. Y 40 años más Moisés estuvo con el pueblo en el desierto. Esses 5 primeiros capítulos são tão lindos, irmãos. Estos 5 primeros capítulos son tan lindos. Veja o que Deus faz com Moisés para enviá-lo ao seu povo de Israel. Vea lo que Moisés hizo, lo que Dios hizo con Moisés para enviarlo a su pueblo Israel. 40 anos atrás, 40 años atrás, de alguma maneira, Moisés entendeu que ele era um membro da raça escolhida 40 años atrás, de alguna manera Moisés entendió que era un miembro de la raza escogida e o fato dele estar na corte do Egito era um milagre de Deus. y que el hecho de que estuviese en la corte de Egipto era un milagro de Dios. Ele deveria estar morto.
Él debería estar muerto. O faraó mandou matar todos os meninos. Faraón mandó a matar a todos los niños. E Moisés foi colocado naquele cesto, nas águas. Y Moisés fue colocado en esa canasta, en las aguas. Ele deveria estar morto. Él debería estar muerto. Aos 40 anos, A los 40 ele años estava na corte do faraó. estaba en la corte del faraón. Então o que ele pensou consigo mesmo? Entonces, ¿qué pensó para sí mismo? Eu não sou um egípcio. Yo no soy un egipcio, Eu sou um judeu. yo soy un judío, Membro da raça da aliança de Deus. miembro de la raza del pacto de Dios. Deus me colocou aqui por uma ação soberana. Dios me puso aquí por una acción soberana. Então eu tenho uma responsabilidade Entonces yo tengo una responsabilidad em direção ao meu povo. con respecto a mi pueblo. Então o que ele faz? Entonces, ¿qué hizo? Ele vai se portar como um libertador do seu povo. Él se va a comportar como un libertador de su pueblo. Então ele mata um Y egípcio. entonces mata a un egipcio. E você sabe o que Y acontece. usted sabe lo que ocurre. Alguns viram aquela cena. Algunos vieron esa escena. Ele enterra o corpo do Él egípcio. enterró el cuerpo del egipcio. Então ele fica sabendo que essa notícia é conhecida. Entonces él se da cuenta que esa noticia se hizo conocida. E ele foge do Egito. Y él huyó de Egipto. Porque ele sabe que agora o faraó poderia matá-lo. Porque ahora sabe que el faraón podría matarlo. Porque ele matou um egípcio. Porque él mató a un egipcio. Então Moisés vai para o lado oriental, ocidental do deserto. Entonces Moisés se fue al lado occidental del desierto. Algumas versões dizem atrás do deserto. Algunas versiones dicen se fue atrás del desierto. Veja o capítulo 3 de Êxodo, Ve al capítulo 3 de Éxodo, versículo 1. versículo 1. Ele foi apacentar o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Él fue a apacentar las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. E levou o rebanho para o lado ocidental do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Y llevó las ovejas a través del desierto y llegó al monte de Horeb. Lado ocidental, El lado occidental ou atrás do o deserto. atrás del desierto. O que será que há atrás do deserto? ¿Qué es lo que hay atrás del desierto? No deserto só há areia e serpentes e escorpiões. En el desierto solo hay arena, serpiente y O que escorpiones. será que há atrás do deserto? ¿Y qué hay atrás del desierto? Moisés foi para uma terra de absoluta solidão. Moisés fue a una tierra de soledad absoluta. Aquele que era um príncipe no Egito, Aquel que era un príncipe en Egipto, agora é um pastor em Midian. ahora es un pastor en Madián. Que diferença? ¿Qué diferencia? Ele tem uma vara na sua mão. Él tiene una vara en su mano E por 40 anos ele apacenta ovelhas. y por 40 años apacentó ovejas. Quando ele completou 80 anos, Cuando completó 80 o años, seu vigor já se foi. su vigor ya se había ido E agora Deus o chama. y ahora Dios lo llamó. Por isso ele disse o que disse. Por eso él dice lo que dice. Senhor, eu não sei mais falar. Señor, yo no sé hablar más. Moisés viveu 40 anos junto com ovelhas. Moisés vivió 40 años con las ovejas. Ele sabia balir como as Él ovelhas. sabía balar como oveja. Não sabia mais falar. No sabía hablar más. Eu sou pesado de língua. Yo tengo mi lengua pesada, torpe. Então o Senhor insiste com Moisés. Entonces el Señor insistió con Moisés. Como que dizendo: Como diciendo, Moisés, deixe de olhar para você. Moisés, deja de mirar a ti mismo. Eu sou o que eu sou. Yo soy el que soy. O Deus inesgotável. El Dios inagotable. Então ele dá dois sinais para Moisés. Entonces él le da dos señales a Moisés. Tão interessantes. Y es tan interesante. Capítulo 4 do livro de Êxodo. Capítulo 4 del libro de Éxodo. Esses sinais eram para serem dados ao povo de Israel. Esas señales debían ser dadas al pueblo de Israel. Estude esse capítulo 4. Estudia ese capítulo 4. O Senhor diz: mete a mão no peito. El Señor le dice, mete tu mano en el pecho. E quando Moisés tirou a mão do peito, Y cuando Moisés sacó la mano del pecho, aquela mão estava toda branca e leprosa. aquella mano estaba completamente blanca y leprosa. Então o Senhor ordenou que de novo ele metesse a mão no peito. Entonces el Señor le ordenó meter nuevamente la mano en el pecho. Então quando ele tirou a segunda vez, sua mão estava restaurada. Y cuando él la sacó por segunda vez, su mano estaba restaurada. Esse é um sinal. Esa es una señal. Qual é o outro sinal? ¿Cuál es la otra señal? O primeiro. La primera. Deus pergunta a Moisés: Dios le pregunta a o Moisés, que você tem em sua mão? ¿qué tienes en tu mano? E ele diz: uma vara. Y él le dice, una vara. Que vara era essa? ¿Qué vara era? A vara do pastor em Midian. La vara de pastor en Madián. 40 anos em Midian. 40 años en Madián. Tudo que Moisés sabia fazer era cuidar de ovelhas. Todo lo que Moisés sabía hacer era cuidar ovejas. Nada mais. Nada O más. grande príncipe El gran príncipe agora era nada. ahora era nada. Um pastor de Un ovelhas. pastor de ovejas.
O que tens na mão? ¿Qué tienes en la mano? Uma vara. Una vara. Lança essa vara em terra. Arroja esa vara en la E tierra. ela se tornou em serpente. Y ella se convirtió en una serpiente. E Moisés fugia dela. Y Moisés huía de ella. E o Senhor diz: toma essa serpente pela cauda. Y el Señor le dijo, toma esa serpiente por la cola. Por que pela cauda? ¿Por qué por la cola? Porque o ministério de Moisés Porque el ministerio de Moisés não seria pisar a cabeça da no serpente. sería pisar la cabeza de la serpiente. Esse é o ministério de Cristo. Ese es el ministerio de Cristo. Moisés tomou a serpente pela cauda. Moisés tomó la serpiente por la cola E ela se tornou de novo em uma vara. y ella se convirtió nuevamente en una vara. Agora combine os dois sinais. Ahora, combine las dos O señales. que Deus está ensinando? ¿Qué está enseñando Dios? Aquela vara de pastor Esa vara de pastor fala de quebrantamento. habla de quebrantamiento. 40 anos sozinho no deserto. 40 años solo en el desierto. Moisés foi moído por Deus. Moisés fue molido por Dios. Ele se via como nada. Él se veía como nada. O resultado do quebrantamento El resultado del quebrantamiento é autoridade. es autoridad. Então, quando ele lançou essa vara em terra, Entonces, cuando él arrojó esa vara en tierra, ela se tornou em serpente. se convirtió en una serpiente. Esse é um símbolo de autoridade de Deus. Ese es un símbolo de la autoridad de Dios. Quebrantamento Quebrantamiento é o caminho da autoridade de Deus. es el camino de la autoridad de Dios. Sem quebrantamento, Sin quebrantamiento, nunca haverá expressão da autoridade de Deus. nunca habrá expresión de autoridad de Dios. Somente de autoridade humana. Solamente de autoridad humana. E o segundo sinal? Y la segunda señal, Ele é um complemento do primeiro. ella es un complemento de la primera. Tão importante, tão lindo. Tan importante, tan preciosa. Qual era a mão que seguraria a vara? ¿Cuál era la mano que tomaría la vara? Uma mão leprosa. Una mano leprosa. Por que isso é tão importante? ¿Por qué eso es tan importante? Porque Moisés deveria sempre saber Porque Moisés debería saber siempre que aquela autoridade que esa autoridad não era dele próprio. no era de él mismo. Como podemos interpretar essa mão leprosa? ¿Cómo podemos interpretar la mano leprosa? Onde está a chave? ¿Dónde está la clave? Romanos 7. Romanos 7. Eu sei que em mim, Yo sé que en mí, isto é, na minha carne, esto es en mi carne, não habita bem nenhum. no hay ningún bien. Assim como Moisés, também Paulo. Así como fue Moisés, también Pablo. Ele está dizendo: eu sou um leproso. Él está diciendo, yo soy un leproso. Em minha carne não habita bem nenhum. En mi carne no habita ningún bien. Moisés iria usar essa vara de Deus 40 anos. Moisés iba a usar esa vara de Dios por 40 años. Ele iria ferir a rocha e a rocha iria dar água. Él iba a herir la roca y la roca iba a dar agua. Uma tremenda autoridade de Deus. Una tremenda autoridad de Dios. Mas ele precisava saber: Pero él necesitaba saber a sua mão é leprosa. que su mano es leprosa. Em si mesmo não habita bem nenhum. En sí mismo, en él mismo no habitaba ningún bien. Quanto cuidado Moisés deveria ter ¿Cuánto cuidado debería tener Moisés para expressar a autoridade de Deus? para expresar la autoridad de Dios? Então, uma combinação de sinais tão preciosa. Entonces es una combinación de señales tan preciosas. A vara, quebrantamento, La vara es el quebrantamiento, que é o caminho da que autoridade. es el camino de la autoridad. E a mão leprosa, Y la mano leprosa, o que Moisés é em si mesmo. lo que Moisés es en sí mismo. Nossa carne é imutável. Nuestra carne es inmutable. Somente Cristo sendo formado em nós. Solamente Cristo siendo formado en nosotros. Somente o trabalho da cruz em nossas vidas Solamente la obra de la cruz en nuestras vidas pode nos tornar expressão da autoridade de Deus. puede convertirnos en expresión de la autoridad de Dios. Mas é sempre autoridade de Deus. Pero siempre es la autoridad de Dios. Então, esses são os primeiros 5 capítulos. Entonces, estos son los primeros 5 capítulos. Você sabe que há um salmo, Usted sabe que hay un salmo, o Salmo 77, el Salmo 77, versículo 20. versículo 20. Faz uma referência às mãos de Moisés. Hace una referencia a las manos de Moisés. Um versículo muito interessante. Un versículo muy interesante. Diz que o Senhor tomou o seu povo, Dice que Moisés tomó a su pueblo, o Senhor tomou o seu povo el Señor tomó a su pueblo e os conduziu pelas mãos de Moisés e de Arão. y los condujo por las manos de Moisés y de Aarón. Salmo 77, 20. Salmo 77, 20. Que mãos são essas? ¿Cuáles son esas manos? Por um lado, essas mãos leprosas. Por un lado, esas manos leprosas. Moisés não é Deus. Moisés no es Dios. Ele é um canal da autoridade de Él Deus. es un canal de la autoridad de Mas Dios. suas mãos são leprosas. Pero sus manos son leprosas. Em si mesmo. En sí mismo. Mas por outro lado, Pero por otro lado, Moisés segura a vara de Deus.
Moisés sostiene la vara de Dios, a vara da autoridade de la Deus, vara de la autoridad de Dios, porque ele foi quebrantado por Deus. porque él fue quebrantado por Dios. Então, um princípio tão claro e maravilhoso. Entonces, este es un principio tan claro y maravilloso. Então, esses são os primeiros 5 capítulos. Estos son los primeros 5 capítulos. Agora, se nós olhamos esses capítulos iniciais, Ahora, si miramos estos capítulos iniciales até o capítulo 10, hasta el capítulo 10, nós temos aqui outra vez algo de muito valor. tenemos otra vez algo de mucho valor Nós aquí. vamos apenas citar os textos para que você anote e estude. Solo vamos a citar los textos para que usted los anote y los estudie. Como o povo de Deus foi libertado. ¿Cómo fue libertado el pueblo de Dios? Aqui há 5 passos Aquí hay 5 pasos profundamente instrutivos. profundamente instructivos. Faça esse estudo por você mesmo. Haga ese estudio por usted mismo. Nós vamos dar as chaves importantes. Vamos a dar las claves importantes. Abra no capítulo 5, versículo 9. Abra en el capítulo 5, versículo 9. Inicialmente no versículo 1, Deus dá uma ordem Al comienzo, en el versículo 1, Dios da una orden para que Moisés falasse com Faraó. para que Moisés hablase a Faraón. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Veja o propósito da redenção. Vea cuál es el propósito de la redención. Olha essa palavra para. Mire esta palabra, para. Alguém já disse assim certa vez. Alguien dijo una vez así. Todas as vezes que você lê esse para na Bíblia, Toda vez que usted lee este para en la Biblia, você deve usar o verbo usted debe usar el verbo para. para. Porque esse para é muito importante. Porque para es muy importante. Todas as vezes que esse para algo aparece na Bíblia, Toda vez que este para algo aparece en la está Biblia, falando de propósito. está hablando de propósito. Então, por que Moisés foi falar com o faraó? Entonces, ¿por qué Moisés fue a hablar con el faraón? Apenas deixa ir meu povo, Solamente deja ir a mi pueblo para que eles saíssem do Egito para que salieran de Egipto e fossem para onde queriam ir. y fueran a donde querían ir. Os que quisessem ir para cá, iam para cá, os outros iam para lá, Si algunos querían ir para allá, iban para allá, otros para acá, como quisessem. como quisieran. Não foi isso que o Senhor disse. No fue eso lo que el Señor dijo. Deixa ir o meu povo. Deja ir a mi pueblo. Eles iriam sair do Egito Ellos iban a salir de Egipto para. para O quê? ¿para qué? Para que me celebre uma festa no deserto. Para que me celebren una fiesta en el desierto. Em outras palavras, En otras palabras, para que me sirva para que me sirva para a adoração. para adoración, Para que Deus mesmo fosse o centro da vida e do viver do povo para que redimido. Dios mismo fuese el centro de la vida y del vivir de su pueblo. Então, no versículo 9, Entonces, en el versículo 9, primeiro passo. el primer paso. O que Faraó fez para que o povo não fosse libertado? ¿Qué hizo el faraón para que el pueblo no fuera libertado? Agrave-se o serviço sobre esses homens para que neles se apliquem, e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Primeira atitude de Faraó. La primera actitud de Faraón, Lembre-se muito bem, recuerde muy bien, ele é figura do maligno, él es una figura del maligno, do diabo. del diablo. A primeira estratégia para que o povo não adorasse a Deus, La primera estrategia para que el pueblo no adorara a Dios não vivesse para Deus, y no viviera para Dios, agrave-se o serviço. agrávese la servidumbre, Mais trabalho sobre os seus ombros, más trabajo sobre sus hombros, mais pressão, más presión, mais envolvimento, más involucramiento, para que eles se preocupem com seus interesses. para que ellos se preocupen con sus intereses. Ainda hoje, Todavía hoy, o diabo está usando as mesmas estratégias. el diablo está usando las mismas estrategias. Agrave-se o serviço sobre esses homens. Agrávese la servidumbre sobre ellos. Talvez nunca tenhamos vivido um tempo tão intenso, Tal vez nunca hayamos vivido un tiempo tan intenso onde todo esse assunto das empresas, do comércio, donde todo este asunto de las empresas, del comercio, fazem tanta pressão sobre os filhos de Deus hiciesen tanta presión sobre los hijos de Dios para amarrar os nossos corações. para amarrar nuestros corazones. Há 30 anos atrás, 30 años atrás, bastava que uma professora se graduasse em um curso de pedagogia. era suficiente con que una profesora se graduara de un curso de pedagogía E ela concluía o seu curso com 18 anos de idade. y concluía su curso con 18 años de edad E ia dar as suas aulas. iba a dar clases E exercer sua profissão toda a sua y vida. ejercía su profesión toda su vida. Mas hoje, Pero hoy não pode ser assim. no puede ser así. Ela tem que concluir a sua graduação. Ella tiene que terminar su E graduación mais uma pós-graduação. y después una E posgraduación uma outra y pós-graduação. otra E a posgraduación. sua vida é consumida Y su vida se consume nos estudos e no trabalho. en el estudio y en el trabajo. Agrave-se o serviço sobre esses homens Agrávese
la servidumbre sobre ellos, para que eles não pensem em outra coisa. para que no piensen en otra cosa. Nada de adorar a Deus. Nada de adorar a Dios, Nada de viver para Deus. nada de vivir para Dios, Nada de servir a Deus. nada de servir a Dios. Essa é a primeira estratégia. Esta es la primera estrategia. Capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. A segunda delas. La segunda de ellas. Capítulo 8, verso 25. Capítulo 8, versículo 25. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en esta tierra. Servir a Deus no Egito. Servir a Dios en Egipto. Essa é a proposta de Faraó. Esa es la propuesta de Faraón. O que isso significa? ¿Qué significa? Servir a Deus à maneira do mundo. Servir a Dios a la manera del mundo, Cultuando como o mundo cultua. haciendo un culto como el mundo hace culto, Falando como o mundo fala. hablando como el mundo habla, Nos relacionando como o mundo relaciona. relacionándonos como el mundo se relaciona, Cantando as músicas que o mundo canta. cantando las músicas que el mundo canta, Nos vestindo como o mundo veste. vistiéndonos como el mundo se viste, Cultuando a Deus à maneira do mundo. cultuando a Dios a la manera del mundo. Essa continua sendo a estratégia de Y Satanás. esa continúa siendo la estrategia de Satanás. Por isso o mundo tem invadido a igreja. Por eso el mundo ha invadido la iglesia. E hoje nós temos um cristianismo mundanizado. Y hoy tenemos un cristianismo mundanizado. Você vê que Satanás nunca muda. Usted ve que Satanás nunca cambia. Ele sempre atua nos mesmos princípios. Él siempre actúa con los mismos principios. Apenas ele veste uma roupa diferente. Él solamente se viste con una ropa diferente. Então, ide e ofereceis sacrifícios nesta terra. Entonces, id y ofreced sacrificios en esta tierra. E Moisés também não concordou. Y también Moisés no concordó. A terceira estratégia La tercera estrategia está aí no verso 28 está en el versículo 28, do capítulo 8. en el capítulo 8. Disse Faraó: Eu vos deixarei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. E a última frase diz: Orai também por mim. Y la última frase dice: orad por mí. Que interessante essa frase. Qué interesante esta frase. Aqui nós temos um faraó piedoso. Aquí tenemos un faraón piadoso. Que armadilha é essa? ¿Qué trampa es esta? O próprio Satanás se transforma em anjo de El luz. mismo Satanás se convierte en ángel de luz. Paulo escreveu isso aos Coríntios. Pablo le escribió eso a los corintios. Ele se transforma num anjo de Él luz se transforma en un ángel de luz para enganar, se possível, os próprios eleitos. para engañar, si fuese posible, a los propios elegidos. Aqui está Faraó, Ahí está Faraón, personificando Satanás personificando a Satanás e transformado em anjo de y luz. transformado en ángel de luz. Eu vou ser bondoso com Voy a vocês. ser bondadoso con ustedes. Podem sair do Egito. Pueden salir de Egipto, Podem ir para o deserto. pueden ir al desierto, Sirvam a Deus no deserto. sirvan a Dios en el desierto, Mas fiquem próximos ao Egito. pero quédense cerca de Egipto. Qual é a estratégia do inimigo? ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Preste atenção, irmão. Presta atención, hermano. Em particular vocês, jovens. En particular ustedes, jóvenes. Quando nós estamos rodeando o Egito, Cuando estamos rodeando Egipto, Satanás sabe Satanás sabe que ele pode capturar os nossos corações. que él puede cautivar nuestros corazones. Por quê? ¿Por qué? A frase está aí nesse versículo La frase 28. está aquí en el versículo 28. Porque nós não fomos muito longe com Deus. Porque nosotros no fuimos más lejos con Dios. Qual é o nosso chamamento? ¿Cuál es nuestro llamamiento? Irmos longe com Deus. Ir lejos con Dios, Conhecendo a Deus. conociendo a Dios, De altar em altar. de altar en altar, De poço em poço. de pozo en pozo, De coluna em coluna. de columna en columna, De visão em visão. de visión en visión, Avançando no conhecimento de Deus. avanzando en el conocimiento de Dios. Paulo diz para o conhecer. Pablo dice, a fin de conocerle. Filipenses 3. Filipenses O 3. poder da sua Y el ressurreição. poder de su A comunhão resurrección do seu y sofrimento. la participación de sus Eu padecimientos. quero ganhar a Cristo Yo quiero ganar a e Cristo, ser achado nele. ser hallado en él. Mas Satanás não quer. Pero Satanás no quiere. Então podem ir para o deserto. Entonces pueden ir al desierto, Podem servir a Deus. pueden servir a Dios, Mas não sejam muito radicais. pero no sean muy radicales. Não se afastem muito do Egito. No se aparten mucho de Egipto. Fiquem aqui próximo. Quédense por aquí cerca, Porque Satanás conhece os nossos
corações. Porque Satanás conoce nuestros corazones. Então ele sabe que nós podemos ser recapturados. Y él sabe que podemos ser recapturados. Que lição importante é ¿Qué lección importante es esta? Então Moisés não concordou. Entonces Moisés no concordó. Ele disse, não, Él dijo, nós no, temos que ir ao deserto. nosotros tenemos que ir al desierto. Caminho de 3 dias no deserto. Camino de 3 días en el E desierto. vamos afastar ainda mais. Y vamos a ir aún más lejos. Porque nós vamos a Canaã, Porque vamos a Canaán, a terra das riquezas insondáveis. la tierra de las riquezas inescrutables. Ah, que clareza nós vemos aqui, o propósito de ¿Qué Deus. claridad tenemos aquí del propósito de Dios? Então essa foi a terceira estratégia. Entonces esta fue la tercera estrategia. Há ainda 2 mais. Hay todavía 2 más. Capítulo 10, verso 10 e 11. Capítulo 10, versículos 10 y 11. Disse-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E as crianças. Vede que tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens e servi ao Senhor. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Qual foi a quarta estratégia? ¿Cuál fue la cuarta estrategia? Vocês, homens e mulheres, podem ir. Ustedes, los hombres, las mujeres, pueden ir. Quão longe vocês quiserem. Tan lejos como quieran. Mas deixem os seus filhos aqui. Pero dejen a sus hijos aquí. Satanás não mudou. Satanás no cambió. Ainda hoje é a sua intenção junto ao povo de Deus. Todavía hoy es su intención respecto al pueblo de Dios. Que os pais sirvam a Deus, Que los padres sirvan a Dios, mas que os filhos fiquem no Egito. pero que los hijos se queden en Egipto. Que estratégia terrível é essa, Qué irmão? terrible estrategia es esta, hermano. Nosso chamamento é um chamamento para servirmos a Deus como família. Nuestro llamamiento es un llamamiento a servir a Dios como familia. Se nós não pudermos cooperar com Deus nas nossas Si famílias, no podemos colaborar con Dios en nuestras familias, onde nós vamos cooperar com Deus? ¿dónde vamos a colaborar con Dios? Então essa é a nossa primeira responsabilidade. Entonces esta es nuestra primera responsabilidad. Nossos filhos não podem ficar no Egito, Nuestros hijos no pueden quedarse en Egipto, porque Egito é aflição, porque Egipto es aflicción, Egito é escravidão. porque Egipto es esclavitud. Não há nada no Egito. No hay nada en Egipto. Então o povo saiu para o deserto. Entonces el pueblo salió al desierto. Quando eles foram testados por Deus no deserto, Cuando fueron probados por Dios en el desierto, você lembra o que eles disseram? ¿te recuerda lo que dijeron? Eles somente não voltaram ao Egito Ellos solamente no volvieron a Egipto porque eles estavam longe no porque deserto. estaban lejos en el E desierto. porque Deus interveio na história Y deles. porque Dios intervino en la historia de ellos. Quando Coré, Datã e Abirão quiseram voltar para o Cuando Egito, Coré, Datán y Abirán quisieron volver a Egipto, Deus interveio. Dios intervino Abriu aquela cova entre eles. y abrió esa grieta entre ellos. Todos aqueles rebeldes foram sepultados. Y todos aquellos rebeldes fueron sepultados. Porque se isso não acontecesse, Porque si eso no hubiera ocurrido, eles voltariam para o Egito. ellos habrían vuelto a Egipto. Então o que o povo disse? Entonces, ¿qué dijo el pueblo? Nossa alma tem saudade das comidas dos egípcios. Nuestra alma tiene nostalgia de las comidas de Egipto. Não é interessante, irmão? ¿No es interesante, hermanos? O apetite do Egito ainda estava no coração deles. El deseo de Egipto todavía estaba en el corazón de ellos. Por que Deus deu o maná? ¿Por qué Dios les dio el maná? Para que pela dieta deles, Para o seu que- apetite fosse mudado. Para que por medio de la dieta de ellos, su deseo, su apetito fuese cambiado. Aqui há um princípio espiritual. Aquí hay un principio espiritual. Nós somos aquilo que comemos. Nosotros somos aquello que comemos. Como isso é verdadeiro? ¿Cómo es verdadero esto? Você quer conhecer a saúde de uma pessoa? ¿Te quiere conocer la salud de una persona? Faça uma visita para a sua lata de lixo. Vaya y haga una visita a su basurero. Quando você visita a sua lata de lixo, Cuando usted visita su basurero, você sabe o que ele come. usted sabe lo que él come. E nós somos aquilo que nós comemos. Y nosotros somos lo que comemos. Então, quando Deus deu maná ao seu povo, Entonces, cuando Dios le dio el maná a su pueblo, pão do céu, el pan del cielo, ele quer desintoxicar o seu povo, él quería desintoxicar a su pueblo, mudar o seu apetite, cambiar sus deseos, seus desejos. su apetito. Então, no deserto, o povo de Deus disse: Entonces, en el desierto, el pueblo de Dios dijo: nossa alma tem saudade das comidas dos egípcios. nuestra alma tiene nostalgia de la comida de Egipto. E não é interessante que eles tinham saudade de tudo aquilo que é fedorento? ¿Y no es interesante que ellos tenían nostalgia de todo aquello que tiene mal olor? Tinham saudade das cebolas, Tenían nostalgia de las cebollas, dos alhos, de los ajos, dos peixes. de los pescados.
Tudo aquilo que é fedorento. todo aquello que da mal olor. Esse era o seu apetite. Ese era su apetito. E o Senhor deu o maná, Y el Señor dio el maná, e eles chamaram o maná de um pão vil. y ellos llamaron al maná un pan vivo. Nossa alma já está cansada desse pão vil. Nuestra alma ya está cansada de este pan, Vil ou comum. pan común. Ordinário. Un pan común. Ya está cansada de este pan común. Então, a última estratégia do inimigo. Entonces la última estrategia del enemigo, No capítulo 10, verso 22. en el capítulo 10, versículo 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre a terra do Egito por 3 dias. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto. Não por 3 días. viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, os filhos de Israel todos tinham luz nas suas habitações. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Já estamos chegando ao final do processo de libertação. Estamos llegando al final del proceso de liberación. A 9ª praga, La plaga novena, as trevas. las tinieblas. Então é dito no verso 24. Entonces se dice en el versículo 24 Faraó ficou em trevas 3 dias. que Faraón estuvo en tinieblas 3 días. Então ele chamou Moisés e lhe disse: Y entonces llamó a Moisés y le dijo: Ide, servi ao Senhor. Id, servid a Jehová. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças também poderão ir convosco. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Aqui temos a 5ª Aquí estratégia. tenemos la quinta estrategia. Mas que interessante isso. Qué interesante es esto. Agora poderiam ir pai, mãe e filhos. Ahora podían ir los padres, las madres, los hijos, As famílias las completas. familias completas, E ir para o deserto. ir al desierto Servir Deus lá. y servir a Dios allá. Mas algo ia ficar. Pero algo iba a quedar: Os bens e o rebanho. los bienes y el rebaño. Que lição importante. Qué lección importante esta, hermano. Da mesma maneira, Satanás continua trabalhando hoje. Y Satanás continúa trabajando de la misma manera hoy. Nossos bens. Nuestros bienes, Tudo que o Senhor nos tem dado, todo lo que el Señor nos ha dado, Ele nos dá Él nos da para que nós o sirvamos. para que nosotros lo sirvamos. Deus não nos concede suas bênçãos Dios no nos concede sus bendiciones para nossa autossatisfação. para nuestra autosatisfacción. Sim, são bênçãos para nós. Sí, son bendiciones para Deus nosotros. é pródigo em nos abençoar. Dios es pródigo en bendecirnos, Mas todas as suas bênçãos são para o seu serviço. pero todas sus bendiciones son para su servicio. Então a resposta de Moisés é maravilhosa. Entonces la respuesta de Moisés es maravillosa. Preste atenção nessa nota sutil aqui. Preste atención a esta nota sutil aquí. Olha o verso 25. Vea el versículo 25. Respondeu Moisés: Y Moisés respondió: Tu tens de nos dar nas nossas mãos sacrifícios e holocaustos. Tú también nos darás sacrificios y holocaustos. Preste atenção. Presta atención. Como o faraó chamou os rebanhos e o gado? ¿Cómo llamó Faraón a los rebaños y al ganado? No ponto de vista de faraó, eram bens. Desde el punto de vista de Faraón eran bienes. Bens são para o nosso desfrute, Los bienes son para nuestro disfrute, para a nossa satisfação. para nuestra satisfacción. Nossos rebanhos e nosso gado. Nuestros rebaños y nuestro ganado. Esse era o ponto de vista de faraó. Ese era el punto de vista de Faraón. Mas preste atenção no versículo 25. Pero presta atención al versículo 25. Como foi que Moisés chamou o rebanho e o gado? ¿Cómo llamó Moisés al rebaño y al ganado? Não de bens, No bienes, mas de sacrifícios e holocausto ao Senhor. sino de sacrificios y holocaustos al Señor. Não é maravilhoso? ¿No es eso maravilloso? Do ponto de vista de Deus, Desde el punto de vista de Dios, tudo aquilo que Ele nos dá, todo lo que Él nos da, todos os nossos bens, todos nuestros bienes, eles são sacrifícios e holocaustos ao Senhor. ellos son sacrificios y holocaustos al Señor. Se nós não utilizamos assim as coisas que o Senhor nos dá, Si no usamos así las cosas que el Señor nos da, não há nenhum outro caminho. no hay ningún otro camino. Nós vamos nos corromper. Vamos a corrompernos. Nossos bens vão nos corromper. Nuestros bienes nos van a Porque corromper eles não são para o Senhor. porque no son para el Señor. Não são administrados como uma mordomia ao Senhor. No son administrados con una mayordomía para el Señor. São para nós, Son para nosotros, para o nosso desfrute, para nuestro para a disfrute, nossa satisfação. para nuestra satisfacción. Eles vão nos corromper. Ellos nos van a corromper. Faraó sabia disso. Faraón sabía eso. Então ele disse: fiquem aqui no Egito os vossos bens, Entonces él dijo que se queden aquí en Egipto vuestros e bienes vocês podem ir. y ustedes pueden ir. Ah, irmão, Satanás é tão sábio. Ah, hermano, Satanás es tan sabio. Onde está o vosso tesouro? Donde está vuestro tesoro, Aí está o vosso coração. estará también vuestro corazón.
O coração daquele povo El corazón de ese pueblo estava entesourado no Egito. estaba atesorado en O Egipto. faraó sabe disso. Y Faraón sabía eso. Ele sabia que se eles fossem com famílias completas, Él sabía que si ellos fueran con su familia completa, mas ali ficassem os seus bens, pero que se quedaran allí sus bienes, para ali eles retornariam. allí ellos regresarían, Porque ali estava o seu tesouro. porque allí estaba su tesoro. Então, que lição linda nós temos nesse quinto aspecto. Entonces, aí. qué preciosa lección tenemos en este quinto aspecto. Tudo que somos e tudo que temos Todo lo que somos y todo lo que tenemos não tem outra finalidade no tiene otra finalidad senão servir e adorar o nosso Deus. sino servir y adorar a nuestro Dios. Esse é o nosso chamamento. Este es nuestro Que llamamiento. o Senhor nos ajude a compreender esse Que el assunto. Señor nos ayude a comprender esto. Então nós temos essa linda frase no verso 26. Entonces tenemos esta preciosa frase en el versículo 26. E também os nossos rebanhos irão conosco, e nem uma unha ficará. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña. A tradução em português La traducción en portugués se refere a uma unha. se refiere a una uña. Nem uma unha Ni una uña ficará quedará no Egito. en Egipto. Moisés está dizendo não. Moisés está diciendo no, Nada ficará no Egito. nada se quedará en Egipto. Nem os pais, Ni los padres, nem as mães, ni las madres, nem os filhos, ni los hijos, nem os rebanhos. ni los rebaños, Nem uma unha ficará. ni una uña se quedará. Que frase maravilhosa. Qué frase maravillosa. Nós somos chamados para servir integralmente o nosso Deus. Nosotros somos llamados a servir integralmente a nuestro Dios. Então estude esses 5 aspectos. que nós Entonces, citamos. estudia estos 5 aspectos, Porque eles falam de mordomia cristã porque ellos hablan de mayordomía cristiana e adoração integral. y adoración integral. Esse é o tema desses 5 aspectos. Y este es el tema de estos 5 aspectos. E agora precisamos concluir. Y ahora necesitamos concluir. Temos 10 minutos. Tenemos 10 minutos. Capítulo 12 de Êxodo Capítulo 12 de é Éxodo o capítulo da redenção. es el capítulo de la redención. É o capítulo mais importante do livro. Es el capítulo más importante del libro. Vamos destacar aqui só uma frase no versículo 42. Vamos a destacar aquí solo una frase en el versículo 42. Na versão em português temos a expressão: En la versión en portugués tenemos la expresión, é a noite do Senhor. es la noche del Señor. A noite do Senhor. La noche del Señor. Que linda frase é Qué essa. frase linda es esta. 1 João capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, no versículo 5. en el versículo 5. João diz que Deus é luz Juan dice que Dios es luz e não há nele treva nenhuma. y no hay en él ninguna tiniebla. Assim é o ser de Deus. Así es el ser de Dios. Mas o que está acontecendo aqui em Êxodo? Pero ¿qué está ocurriendo aquí en Éxodo? O Senhor passará por uma noite. El Señor pasará por una noche Do Senhor. una noche del Señor. Não apenas uma noite para o Senhor. No solo una noche para el Señor. Que noite do Senhor é essa? ¿Qué noche del Señor es esta? Qual é a interpretação dela no Novo Testamento? ¿Cuál es la interpretación de ella en el Nuevo Testamento? A cruz do Calvário. La cruz del Calvario, Onde o Deus que é luz, donde el Dios que es e luz nele não há treva nenhuma, y en él no hay ninguna tiniebla, para que o seu povo seja redimido para que fuera redimido su pueblo do império das trevas del imperio de las tinieblas para o reino do Filho do seu amor, para el reino del Hijo de su amor. algo teria que acontecer. Algo tenía que ocurrir. O Senhor teria que ter uma noite. El Señor tenía que tener una noche. Que noite é essa? ¿Qué noche es esta? Deus meu, Dios mío, por que me desamparaste? ¿por qué me has desamparado? Essa é a noite do Senhor. Esa es la noche del Señor. Aquele que não conheceu o pecado, Aquel que no conoció pecado, Deus o fez pecado por nós, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. para que fuésemos hechos justicia de Dios Então en él. essa é a noite do Senhor. Entonces esta es la noche del Esse Señor. capítulo é tão rico. Este capítulo es tan rico. Cordeiro sem defeito deveria ser tomado. Se debía tomar un cordero sin defecto Deveria ser preso no 10º dia. y debía ser guardado Devia ser preso, encadenado. sí, debía ser encadenado el 10º No día 10º dia. Ser examinado até o 14º y dia. debía ser examinado hasta el 14º día Então ele seria morto. y entonces debía ser muerto O sangue seria passado nas portas. y su sangre sería pasada en las Que puertas. capítulo mais precioso esse, ¿Qué capítulo más precioso es este, irmão? hermano? Aqueles que estavam dentro da casa Aquellos que estaban dentro de la casa não iriam ver o sangue, no irían a ver, no verían la sangre, porque o sangue é para Deus. porque la sangre es para Dios. Então o sangue estava do lado de fora das portas. Entonces la sangre estaba por el lado de afuera de las puertas. Eles deveriam apenas crer
Ellos solamente debían creer e tomar a atitude deles y tomar su actitud, de passar o sangue do lado de fora. pasar la sangre por el lado de afuera. Você vê essa lição? ¿Usted ve esta lección? Quem sabe alguns dos israelitas ¿Quién sabe? Algunos de los israelitas estavam com as suas almas ansiosas. estaban con sus almas ansiosas. O anjo destruidor vai passar esta noite. El ángel destruidor va a pasar esta noche. E quanto ao nosso filho? Y respecto a nuestros hijos, Qual era a garantia deles? ¿cuál era la garantía de ellos? O sangue do lado de fora da porta, La sangre del lado de afuera de la puerta, por causa da palavra do Senhor. por causa de la palabra del Qual Señor. era a palavra do Senhor? ¿Cuál era la palabra del Señor? Quando eu vir o sangue, Cuando vea la sangre, passarei por cima de vós. pasaré de vosotros. A palavra Páscoa La palabra Pascua significa passar por cima. significa pasar por alto, Como como a expressão significa em inglês. como significa la palabra Pascua en inglés. Passar por cima. Pasar por alto, Pass over. pass over, Passa por cima. pasa por encima, pasa Então por alto. o anjo destruidor passou por cima daquelas casas Entonces el ángel de destrucción pasó por alto, por encima de esas por casas, causa do precioso sangue. por causa de la sangre preciosa, Figura do sangue de Cristo. figura de la sangre de Cristo. Então essa é a noite do Senhor. Entonces esta es la noche del Señor. Agora vamos concluir com algo sobre os capítulos 20 a 40. Entonces vamos a concluir con algo en los capítulos 20 al 40. Os capítulos 20 a 24, então, nós temos a lei. De los capítulos 20 al 24 entonces tenemos la ley. A lei revelando o caráter de Deus. La ley que revela el carácter de Dios. Agora abra no seu capítulo 25. Ahora abra el capítulo 25. Aqui nós temos as instruções para o tabernáculo. Ahora aquí tenemos las instrucciones para el tabernáculo. Até o capítulo 40. Hasta el capítulo 40. Então aqui é a revelação de Deus. Entonces aquí está la revelación de Dios. A revelação do propósito de Deus. La revelación del propósito de Dios. Veja o verso 8. Vea el versículo 8. 25, 8. 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Essa é a introdução para todo esse assunto do tabernáculo. Esta es la introducción a todo el asunto del tabernáculo. Talvez seja o versículo mais importante desses 15 capítulos. Tal vez sea el versículo más importante de estos 15 capítulos. Tudo que vai ser descrito depois Todo lo que se va a describir é después para mostrar essa finalidade. es para mostrar esta finalidad. O que Deus quer fazer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Observe. Observe. Em Êxodo, Deus está falando do Monte Sinai. En el Éxodo Dios está hablando desde el monte Sinaí. Todo o Êxodo ele fala do Monte Sinai. En todo el Éxodo él habla desde el monte Sinaí. Mas aqui no Monte Sinai ele já está dizendo uma coisa. Pero aquí en el monte Sinaí él ya está diciendo una cosa. Vamos parafrasear o que Deus quer dizer. Vamos a parafrasear lo que Dios quiere decir. Ele está dizendo ao seu povo: Él le está diciendo a su pueblo: eu não quero ficar aqui sozinho. yo no quiero quedarme aquí solo, Aqui no alto do Monte Sinai. aquí en lo alto del monte Sinaí. Eu quero descer e morar com o meu povo. Yo quiero descender y habitar con mi pueblo. Mas como Deus pode habitar com o seu Pero povo? ¿cómo puede Dios habitar con su pueblo? Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. E quanto a nós? Y respecto a nosotros, Nós somos trevas nosotros somos tinieblas e não há em nós luz nenhuma. y en nosotros no hay ninguna luz. E Deus quer habitar com o seu povo. Y Dios quiere habitar con su Mas se pueblo. a luz vem para as trevas, Pero si la luz viene a las ela tinieblas, vai exterminar as trevas. ella va a exterminar las tinieblas. Então o que Deus tem que fazer? Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Ele tem que se trancar em um pequeno quarto. Él tiene que encerrarse en un cuarto pequeño. Como se chama esse quarto? ¿Cómo se llama ese cuarto? O Santíssimo. El lugar santísimo. Ali Deus vai como que se esconder. Ahí Dios va como a esconderse. Mas ele não quer se esconder. Pero Él no quiere esconderse. Ele quer ter comunhão com o Él homem. quiere tener comunión con nosotros. Mas o homem não tem condições. Pero el hombre no tiene condiciones. Então ele vai estabelecer o sacrifício. Entonces Él va a establecer el sacrificio. Por que o sacrifício? ¿Por qué el sacrificio? Porque sem os sacrifícios, Porque sin los o sacrificios, homem não pode se achegar a Deus. el hombre no puede acercarse a Dios. Então agora escute algo importante. Entonces ahora escuche algo importante O aquí. livro de Hebreus El libro de Hebreos é a realidade espiritual es la realidad espiritual do livro de Levítico. del libro de Levíticos. Por que nós precisamos dos sacrifícios? ¿Por qué necesitamos los sacrificios? Para podermos nos achegar a Deus. Para podernos acercarnos a Dios. Por que nós precisamos do sacerdócio? ¿Por qué necesitamos el sacerdocio? Porque precisamos de um mediador. Porque necesitamos un mediador. E por que precisamos de santificação? ¿Y por qué necesitamos la santificación? Para podermos servir a Deus. Para poder servir a Dios. Sem sacrifícios, Sin sacrificio não há aproximação de Deus. no hay acercamiento
acercamiento a Dios. Sem sacerdócio, Sin sacerdocio não há intermediação. no hay intermediación. E sem santificação, Y sin santificación não podemos servir a Deus. no podemos servir a Dios. Esse é o assunto de Levítico. Este es el asunto de Levíticos. Nós já resumimos o livro de Levítico. Nosotros ya resumimos el libro de O Levíticos. livro, o aspecto dos sacrifícios, El aspecto de los sacrificios, do sacerdócio del sacerdocio e da y santificação. de la santificación. Essas são as divisões do livro de Levítico. Esas son las divisiones del libro de Nós Levíticos. vamos ver na próxima sessão. Nos vamos a ver en la próxima sesión. Então Deus pede um tabernáculo no meio do seu povo. Entonces Dios pide un tabernáculo en medio de su pueblo. E esse tabernáculo vai ser concluído no capítulo 40. Y ese tabernáculo va a ser terminado en el capítulo 40. Tudo que é dito até aqui são os detalhes do tabernáculo. Todo lo que se dice hasta aquí son los detalles del tabernáculo. E enfim, quando a obra é concluída no capítulo 40, Y finalmente, cuando la obra se concluye en el capítulo 40, nós já lemos os versos 34 e 35. ya leímos los versículos 34 y 35. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. La gloria del Señor llenó el O tabernáculo. que o Senhor está buscando? ¿Qué está buscando el Señor? Me farão um santuário para que eu possa morar com eles. Y me harán un santuario para que yo pueda habitar con ellos. O que o Senhor Jesus disse em João 15? ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan 15? Eu sou a videira e vós os ramos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Habitem em mim e eu habitarei em vós. Habitad en mí y yo habitaré en Então vosotros. todo tabernáculo é uma figura de Cristo mesmo, Entonces todo el tabernáculo es una figura de Cristo mismo, mas também é uma figura da igreja. pero también es una figura de la iglesia. Se queremos uma frase para definir o que é o tabernáculo, Si queremos una frase para definir qué es el tabernáculo, ela está em Efésios capítulo 5. ella está en Efesios capítulo 5. Grande é esse mistério, Grande es este misterio, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. pero yo digo esto respecto de Cristo y de la O iglesia. tabernáculo fala do que Cristo é, El tabernáculo nos habla de qué es Cristo, sua pessoa e sua obra. su persona y su obra. E também o tabernáculo nos fala das relações de Cristo com a igreja. Y el tabernáculo también nos habla de las relaciones de Cristo con su iglesia. Grande mistério, Cristo e a igreja. El gran misterio, Cristo y la iglesia. E vamos terminar com o último versículo. Vamos a terminar con un último versículo. Êxodo 29, Éxodo 29, verso 43 a 46. versículos 43 al 46. E aqui concluímos. Y aquí concluimos. Êxodo 29, 43. Éxodo 29, 43. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Queridos irmãos e irmãs, Queridos hermanos y hermanas, veja que versículo encorajador. vea qué versículo alentador. Nós em nós mesmos não somos santos. Nosotros, en nosotros mismos, no somos santos. Não somos santificados. No somos O santificados. que Deus vai fazer? ¿Qué va a hacer Dios? Ele vai colocar sua glória no meio do seu Él povo. va a poner su gloria en medio de su pueblo, Para que por causa da sua glória, para que por causa de su gloria nós sejamos santificados. nosotros seamos santificados. Não é uma graça ¿No maravilhosa? es esa una gracia Ele maravillosa? sabe quem nós somos. Él sabe quiénes somos, Que nós somos pequenos. que nosotros somos Que nós pequeños, somos pecadores. que somos Que pecadores, nós temos apetites que desordenados. tenemos deseos desordenados, Que nós somos rebeldes. que somos Que rebeldes, nós murmuramos. que murmuramos. 10 vezes aquele povo murmurou contra o Senhor no 10 deserto. veces ese pueblo murmuró contra Dios en el E desierto. houve rebeliões. Y hubo rebeliones. A irmã de Moisés se rebela contra ele. La hermana de Moisés se rebeló contra E él. Arão também se Y rebela. Aarón también se rebeló. E mais Coré e o seu grupo. Y además de Coré y su grupo. Esse é o nosso coração. Ese es nuestro corazón. Mas o que o Senhor diz? Pero ¿qué dijo el Qual é o Señor? seu coração? ¿Cuál es su corazón? Eu porei a minha glória entre eles. Yo pondré mi gloria en medio de Pela ellos. minha glória, Y por mi gloria, eles serão santificados. ellos serán santificados. Não é isso ¿No maravilhoso? es eso maravilloso? Contemplando como por espelho a glória do Senhor, Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados somos transformados de glória em de glória gloria en gloria, na sua própria imagem. en la misma imagen. Graças a Deus. Gracias a Dios. Ele não permaneceu no Monte Sinai. Él no permaneció en el monte Sinaí. Ele foi para dentro do tabernáculo. Él entró en el E aí tabernáculo. nós temos o livro de Levítico. Y ahí tenemos el libro de Levítico. Deus vai falar de dentro do tabernáculo. Dios va a hablar desde dentro del tabernáculo. Ele colocou a sua glória no meio do seu povo. Él colocó su gloria en medio de su pueblo, Inclusive no meio geográfico. incluso en el
medio geográfico. Todas aquelas tribos de Israel iam se acampar em torno do tabernáculo. Todas las tribus de Israel acamparían alrededor del tabernáculo. Todas as tendas teriam sua porta voltada para o centro. Todas las tiendas tendrían su puerta vuelta hacia sus puertas vueltas hacia el centro. Querido irmão, Querido hermano, estrategicamente falando, hablando estratégicamente, militarmente falando, hablando militarmente, isso é uma ignorância. eso es una ignorancia. Como você pode acampar no deserto? ¿Cómo usted puede acampar en el desierto? Todos os inimigos estão ao redor. Todos los enemigos están E alrededor. você vira a sua tenda para o centro do Y acampamento. usted vira su tienda hacia el centro del campamento E vira suas costas para o inimigo. y pone sus espaldas al enemigo. Isso é um grande problema. Es un gran problema. Mas o povo de Deus se acampa de maneira diferente. Pero el pueblo de Dios acampa de una manera diferente. Por quê? ¿Por qué? O que eles sabiam? ¿Qué es lo que ellos sabían? Que se o altar estivesse, se a arca estivesse no centro, Que si el arca estaba en el a centro, glória de Deus estava ali. la gloria de Dios estaba allí, Moisés estava ali. Moisés estaba allí, Arão estava ali. Aarón estaba allí, A Shekinah de Deus estava sobre o la propiciatório. Shekinah de Dios estaba sobre el propiciatorio. Eles não precisariam temer os seus inimigos. Ellos no necesitaban temer a sus enemigos. Poderiam dar as costas para os Podían dar las espaldas a sus enemigos. Que lição importante essa. Qué lección importante es esta, hermano. Por que vivemos vidas tão desprotegidas? ¿Por qué vivimos vidas tan desprotegidas? Porque Cristo não é o nosso centro. Porque Cristo no es nuestro centro. Se Cristo for nosso centro, Si Cristo fuera nuestro centro, nossas vidas estão guardadas. nuestras vidas estarían guardadas. Profeta posterior vai dizer: Un profeta posterior va a decir, Eu serei em torno do meu povo yo estaré alrededor de mi pueblo como muro de fogo. como muro de fuego. Eles estariam guardados. Ellos estarían guardados. Porque eu porei a minha glória no meio deles. Porque yo pondré mi gloria en medio de ellos. Para que por minha glória sejam santificados. Para que por mi gloria sean santificados. E o verso 44. Y el versículo 44. Consagrarei a tenda da congregação e o altar, Consagraré la tienda de la congregación, o santificaré el tabernáculo, reunión y el altar, e também o santificarei a Arão e os seus y filhos, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que me sirvam como sacerdote. para que sean mis sacerdotes. E eu habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. E eles saberão, Y conocerán, eles conhecerão. y ellos conocerán. Essa é uma certeza. Esa es una certeza, Que eu sou o Senhor, que yo soy Jehová su Dios, que os tirou da terra do Egito, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar no meio deles. para habitar en medio de De ellos. novo você vê aí as duas preposições. Nuevamente usted ve aquí las dos proposiciones. Eu os tirei da terra do Egito Yo los tiré de la tierra de Egipto para habitar no meio deles. para habitar en medio de ellos. Então esse é o livro de Êxodo. Entonces, este es el libro de Éxodo. Que o Senhor nos ajude a compreender esses princípios. Que el Señor nos ayude a comprender estos Então principios. vamos tomar como tarefa para nós Entonces vamos a tomar como una tarea para nosotros estudar esses aspectos que nós mencionamos. estudiar los aspectos que hemos mencionado. Quanto mais claramente nós os compreendermos, Cuanto más claramente los comprendamos, mais estaremos preparados para estudar todo o Velho Testamento. estaremos más preparados para estudiar todo el Antiguo Testamento. As ênfases não vão mudar. Los énfasis no van a cambiar. Os princípios não vão mudar. Los principios no van a cambiar. Tudo que vai ser dito depois Todo lo que se dirá después depende do que foi dito nesses 5 livros. dependerá de lo que fue dicho en estos 5 libros. Então, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Entonces, que el Señor continúe hablando a nuestros corazones. Vamos orar uma vez. Vamos a orar. Senhor, te agradecemos Señor, por tua te palavra agradecemos escrita. por tu palabra escrita. Muito obrigado porque o Senhor se compadeceu de nós. Muchas gracias porque te compadeciste de nosotros. Nos deste a tua palavra como rocha firme sobre os nossos pés. Nos diste tu palabra como una roca firme debajo de nuestros pies. Nós te agradecemos. Te agradecemos. Continua falando aos nossos corações. Continúa hablando a nuestros corazones. Explica a tua palavra para nós. Explícanos tu palabra Em nossa condição. en nuestra condición. Seja em que nível estejamos na nossa relação com o Senhor. Cualquiera que sea el nivel en que estemos en nuestra relación contigo. Explica e aplica a tua palavra nos nossos corações. Explica y aplica tu palabra a nuestros Te corazones. pedimos, Pai, em nome de Jesus. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amém. Amén.